no Conversa Aberta e o nosso convidado especial é Carlos Filho. Carlos, conta pra gente quem é você. Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui hoje, nos recebendo e dando esse espaço um pouco para falar um pouco da minha vida e um pouco, assim, da nossa luta, né? Bem, sou Carlos, um roraimense, nascido e criado aqui, né? 44 anos, pai de 3 crianças maravilhosas, né? Ana Beatriz, com 13 anos, com laudo fechado de TDAH. O Carlos Netos, de 7 anos, com laudo fechado de autismo. E a minha caçulinha, Cecília Maria, que fez 5 aninhos agora há pouco tempo, também com laudo fechado de autismo. Né? Casado, pai dessas 3 crianças maravilhosas, formado em contabilidade e administração. E hoje sou um ativista da causa autista. Seria mais ou menos essa minha resumo de história, digamos assim. A gente estava falando sobre a questão do autismo, dele ser uma condição genética. Você, sua esposa, mãe, ou algum parente ou tem algum laudo fechado com relação ao autismo ou algum tipo de outra necessidade especial? Essa é uma linha de pesquisa que ainda não. Existem várias linhas de pesquisa para se descobrir de onde veio o autismo. Porque a gente sabe que hoje é uma coisa que está crescendo muito no mundo todo, não para de crescer, né? E tem muitas linhas de pesquisas para tentar descobrir de onde está vindo. Algumas dizem que é a questão da alimentação, né? Tem outra linha de pesquisa que fala dessa coisa genética mesmo. Né? E aí, quando a gente veio investigar na família, pela minha parte tem. Eu tenho uma irmã, né? Não é autista, né? Mas ela tem problema neurológico, né? Tios, primos, eu vi e comecei a pesquisar, eu vi que mais pela minha parte, da minha família, do que o da minha esposa. Assim, não sei se isso tem muito a ver, porque eu conheço também casos de tem na família e não tem na criança. Né? E aí já eu dessas linhas de pesquisas, eu sinceramente eu vejo muito fundamento, muita lógica nessa questão da alimentação. Né? Da alimentação, porque a gente sabe que a alimentação que era feito há muitos anos atrás é muito diferente de hoje em dia, né? Hoje é muito transgênico, Não né? é demais. Não se come mesmo com a mesma qualidade que se comia antes, né? E eu estudei um pouco sobre essas linhas de pesquisas, fez muito sentido para mim, até porque tem pesquisadores que fazem hoje um tratamento, né, para o autismo através da alimentação. E a vida da criança mudou assim completamente, entendeu? Então, assim, a gente está esperando, né? Ver quem é que vai descobrir primeiro de onde a gente está vindo, realmente a raiz do problema, digamos assim, né? Para a gente tentar, espero, o mais rápido possível, tentar mudar um pouco, porque realmente é um número que não para de crescer, é muito preocupante, né? Sim. Então, para quem não sabe, Carlos, né, como ele mesmo já falou, ele é pai de 2 crianças autistas e ele está aqui hoje para falar pra gente como é que é essa experiência, né? Já que você é uma pessoa que é ativo nas causas com relação à defesa das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, assim, Carlos, quando você suspeitou que seus filhos tinham a questão do TEA? Olha, a minha experiência, o primeiro contato com o autismo, não foi nem através dos meus filhos. Parece que acho que Deus já estava me preparando para essa situação, né? Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, em Vancouver, no Canadá. E lá eu, pode parecer, mas eu sou ex-atleta de jiu-jitsu, faixa preta também, muito amigo do seu irmão, muito amigo do Daniel. A gente não parece, mas essa a gente já teve nossa época. De vez em quando a gente ainda pega o faixa preta, dá pra dar uns quebra, não dá não? Dá. Eles pensam que a gente tá morto, tá gravando, né? Mas a gente dá um trabalho. E aí lá eu fui viver, realmente, né? Ganhar a vida como professor de jiu-jitsu, estava dando aula de jiu-jitsu. E lá no Canadá, realmente lá a coisa está um pouco mais à frente do Brasil, né? O país de primeiro mundo, você imagina que deve ser um pouquinho mais desenvolvido que o Brasil, coisa né? pouca, não dava nem para notar. E
foram os primeiros contatos que eu tive, porque lá existem recomendações médicas, né, para desenvolver a atividade esportiva. E os médicos recomendavam ou a natação ou o jiu-jitsu. E a natação, eu acredito, por ser uma região que em determinada época do ano é frio, não é todo lugar que tem piscina aquecida. Mas uma academia de jiu-jitsu é todo ano aquecida, né? Então ia mais para o jiu-jitsu, né? E eu me lembro bem quando chegavam lá os pais, né, com a recomendação médica, dizendo: meu médico recomendou que meu filho fizesse jiu-jitsu. Legal. E aí meus contatos foi dentro do tatame com as crianças, né? E o professor, o dono da academia, ele tem um filho também que é autista, né? Então ele se investiu muito nessa área, né, na qualificação dos professores ali para estar recebendo as crianças, né? Então meu primeiro contato foi ali. Confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque são comportamentos bem atípicos, né? Mas aí com o tempo fui me acostumando, aprendendo a lidar, e eu via a diferença que fazia na vida de uma criança o contato com o jiu-jitsu, né? Porque tinha crianças que chegavam completamente comprometidas, assim, em uma semana a evolução era muito rápida, né? Crianças que não diziam uma palavra, que não faziam contato com ninguém, não deixavam ninguém se aproximar. Tipo, em uma semana ela já estava interagindo com as outras crianças, e a gente via essa transformação muito rápida, assim, olho nu. E a alegria dos pais, que às vezes está ali já há tempo sofrendo, sem alternativa, e via, né? E além de como professor de jiu-jitsu, eu também sabe que a gente quando está tentando, a gente trabalha com tudo, né? Lá também dirigia uma van, porque tinha um programa na escola que se chamava After School. Você pegava as crianças na escola lá, porque as crianças estudam tempo integral, né? Aí pegava as crianças no final do horário da escola e levava para academia. E eu gostava de chegar cedo nas escolas, já preparando para levar minha esposa para lá, né? A família para lá. E aí eu ia cedo para as escolas e olhava lá que as escolas todas eram adaptadas já para as crianças autistas, né? A gente está acostumado, uma das coisas que chamou bastante atenção foi as salas de aula. Na sala de aula a gente está acostumado com aquela coisa do quadro branco, das cadeiras e tal. Lá parecia um quarto, cheio de aparelhos, toda decorada diferente. Parecia um quarto, né? Com sofá, com aparelhos sensoriais e tal. Mas isso é o que? Não, isso aqui é uma sala de aula. Mas por que é assim para as crianças autistas? Legal. Né? Que seriam aqui, mais ou menos, mal comparando, com as salas multifuncionais que tem no governo, tem na prefeitura. Você já deve ter ouvido falar nas salas multifuncionais, que é justamente as salas que são adaptadas para receber os alunos especiais. Né? Sim. E lá, na verdade, todas as salas são multifuncionais, né? Então, assim, até nisso os caras estão à frente. Fora os tratamentos que o governo oferece e tal. Então, eu tive esse primeiro contato aí, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, que o meu filho, o Carlos Neto, né, que está com 7 anos, ele ia completar 2 anos, né? Eu fui para lá para preparar o ambiente para poder recebê-los, mas aí foi o problema da pandemia que teve, aí eu tive que retornar, né? E aí, quando eu bati o olho no meu filho, ele ia fazer 2 aninhos, até então só falava com ele pelo telefone, né? Quando eu bati o olho nele de ter um filho autista, eu não sabia. Foi mais ou menos assim. Tu conseguiu reconhecer? Na hora, porque são comportamentos que são comportamentos que são assim, que a gente fala que são sintomas clássicos, né? Da questão de não olhar, né? Fixar o olhar, né? Tem uns déficit de atenção, não atende quando você chama. Aí eu vi a maneira como ele andava. Na ponta do pé, né? Na ponta do pé, movimentos repetitivos, né? Quando ele ia brincar com um brinquedo, um carrinho, por exemplo, que geralmente você tem uma maneira só reta de brincar com um carrinho, né? Ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava girando a rodinha, né? Brinca de uma maneira incomum da habitual, né? E aí, nossa, eu tinha um filho autista, não sabia, né? Vamos agora atrás de médicos para fechar o laudo dele. E aí foi quando começou a minha luta, né? Porque, e olha que graças a Deus eu sempre tive condições de pagar de forma particular, mas nem da forma particular foi fácil,
né? É muito difícil, porque assim, hoje o mercado, hoje quando a gente fala assim, todo o sistema, né, de amparo para essas condições, para todo tipo de condição, na verdade, ele tá comprometido. Né? A gente não consegue, mesmo no particular, mesmo pagando caro, você ainda passa meses, às vezes, esperando na lista de espera para poder conseguir um atendimento, para fechar um laudo, que demora uma série de sessões de atendimento. E às vezes a criança ela fica desassistida durante muito tempo por causa disso. Eu trabalhei um tempo na escola da prefeitura, né? Eu já fui concursada da prefeitura, eu era assistente de aluno. E aí, na escola da prefeitura, a gente via muito, né? Muitas crianças com necessidades especiais. Muitas sem laudo fechado. Muitas, assim, precisando realmente de um atendimento. Muitas que visivelmente, tu começa... Ali foi o meu primeiro contato com crianças com transtorno, né? Todos os tipos. No caso, lá na escola, ela tinha crianças que tinham deficiência, que era cadeirante. Tinha crianças que tinha a questão do transtorno do espectro autista. Tinha crianças que tinha espectro autista, TOD, TDAH, que é muito difícil, porque já é difícil lidar com o transtorno do espectro autista. Aí uma criança que tem TOD, que é o transtorno diferencial, não sei o que, opositor, né? Uhum. Tudo que tu fala pra ela, ela faz o contrário. Do contrário. Meu Deus do céu, e quando tu não sabe lidar, porque é muito difícil você lidar com isso, a família não sabe lidar. E aí é o que eu te pergunto, você como pai, como que foi enfrentar essa dificuldade? Porque assim, eu digo isso porque a gente trabalha com crianças o tempo todo. A gente foi no Te Amar um tempo atrás, conhecer o espaço e tal, que abriu, né? E aí uma das coisas... muito legal, acho muito legal aquele espaço ali. Isso, eles têm uma série de coisas que tem para apoiar. Oferecem tratamento. Só que aí, é o que a gente falou, a dificuldade é muita gente. Não. Uma lista de espera gigantesca para conseguir atender. Mas, ó, eles têm sala para fisioterapia de crianças Sim. que têm o TEA ou outras deficiências. Então, assim, ali foi que eu fui aprendendo, né? Na questão dessa necessidade das crianças. Então, eles falaram pra gente assim, nós temos aqui um grupo de pais que se apoiam. Eles conversam com o psicólogo, mas eles se apoiam para tentar se ajudar. Por quê? É muito difícil lidar. É muito difícil do nada você... Porque primeiro tem pais que não querem acreditar que o filho tem. E é horrível. Eu digo isso enquanto conselheiro porque eu já tive atendimentos que eu tive que chamar o pai, porque o pai não aceitava de jeito nenhum que tinha sido dado um laudo pro filho dele e que ele tinha um transtorno. Ele disse que era mentira, o médico estava errado, ele ia levar para outro médico aprovar, com um laudo fechado. E aí era o conflito entre a mãe e o pai, que fica deixando a criança sem um atendimento adequado, porque um não aceita que o filho possa ter um transtorno. E é o que eu costumo dizer. Melhor tratar na dúvida do que deixar para tratar na certeza. Sim, sem dúvida. Você não concorda? Sim. Então, eu sempre tento tratar dessa forma cada caso, cada situação que chega para mim. Eu falo, melhor do que o senhor ficar na dúvida, primeiro o senhor começa a fazer o tratamento, busca ajuda, e aí o senhor vai vendo a questão do laudo aqui. Se não for, perfeito, seu filho pelo menos foi assistido anteriormente. Mas e se for? Ele teve um acompanhamento inicial prévio. Ele não esperou muito tempo. Por quê? Isso prejudica. Quanto mais tempo demora, a criança ela vai sofrer mais, porque ela não vai ser compreendida. Eu entendo dessa forma, porque quando você... Eu digo isso porque a gente é adulto. Eu tô tentando te contar uma coisa, tu não me entende. Eu te explico, tu não me entende. Eu já fico zangada. Então, assim, a criança é da mesma forma. Sim. Porque ele tenta se expressar daquela maneira e a gente tem dificuldade de entender. Da escola, como eu falei, lá nós tínhamos uma série de número de crianças que tinham, né, transtornos. E chega a ser absurdo, porque a escola ela realmente não consegue amparar. E aí eu lembro que tinha muitos pais que falavam assim, e tem muita gente que fala, eu não concordo, mas tem muita gente que fala com a questão de que uma criança que tem um transtorno do espectro autista, um TEA ou algum tipo de deficiência não visível que altera a questão do comportamento, ela desestabiliza uma sala inteira. Que é verdade, não deixa de ser. No entanto, aí o pessoal até estava falando na questão de criação de escolas especiais para atender as crianças especiais. Eu entendo da seguinte forma, no meu ponto de vista, que geralmente o povo diz que eu sou politicamente incorreto, mas eu acredito assim, que quando a gente coloca as pessoas dentro de um local fechado e eu te excluo, eu tô tirando tua autonomia. Eu não tô dizendo que tu não pode ser igual. E aí eu tô falando pra que todo mundo, não, ele é diferente, por isso que ele tem que ir pra lá. Eu tô te excluindo. Eu não tô incluindo. Por isso que a educação inclusiva é mais importante.
Eu defendo essa tese, mas eu já tive vários confrontos com relação a isso, porque tem muita gente que não entende dessa forma. Tem muita gente que entende assim, não, mas tu tá me atrapalhando. Se tu tem o teu problema, que é aquilo que nós estávamos conversando mais cedo, você se vire para resolver. E aí, cadê a minha empatia? Sim. Cadê o meu respeito com o próximo? Né? Porque o teu direito começa quando o meu termina. Então, eu não posso chegar e dizer para você que você não tem o direito que eu tenho. Então, assim, na escola mesmo, a gente tinha muito desse impasse com os pais. Porque os pais ficavam com raiva porque o filho não estava sendo tão bem assistido porque tinha uma criança que tinha um transtorno dentro da sala e o professor acabava não dando uma atenção suficiente para o filho dele. Sim. E aí começa um impasse, porque aí a mãe da criança que tinha, começava a brigar. Era um conflito tão grande que eu acredito que você já passou por uma série de situações dessas. Sim, com certeza. Né? Então, assim, volto a te perguntar. Como é que é a dificuldade? Porque eu sei que é uma dificuldade de ter essas crianças com o transtorno, de ter o preconceito social, de tentar encaixar ele no sistema educacional, no sistema de saúde e no meio da sociedade mesmo, assim. Como é que tu lida com isso junto com a tua família? É uma luta diária. Vamos lá, vamos começar do início. Primeiro é uma pena a gente saber que realmente constatar que existem pessoas que pensam dessa forma, né? Que tentam separar, achar que esse problema não faz parte da nossa sociedade. Né? Eu posso te trazer números. Hoje, o último censo que saiu, esse censo ele foi feito pela uma instituição americana, como se fosse o nosso IBGE. Né? Até então, ele que está valendo. A cada 36 pessoas que nascem no mundo, uma é autista. Tá? Nossa, muito. Cada 36, uma é autista. Esse número vai diminuir. Porque o IBGE, pela primeira vez, ano passado, ele incluiu no seu censo a seguinte pergunta, que nunca tinha sido feita. Existe algum autista na sua família? Né? E os especialistas dizem que esse número talvez caia até para 20. Só para você ter uma ideia. Né? Aí tu faz um cálculo rápido. A nossa capital são quase 500 mil habitantes. Estou usando o censo americano. Uhum. Se a cada 36, então faz as contas, vai dar mais de 11 mil autistas só na nossa capital. Então daqui a pouco a gente vai estar andando com as pessoas especiais na rua, em qualquer ambiente, seja ele no trabalho, social, escolar, vai ser a coisa mais comum do mundo. Então, a gente que vai ser diferente, no caso. Exatamente. Então, como as pessoas podem ver que isso não é o normal de todo em dia, né? Então, é triste achar que tem pessoas que... constatar que tem pessoas que pensam de forma diferente, né? A nossa luta, né, ela é diária. Nesse aspecto educacional, eu tenho uma atenção especial porque o ambiente escolar, isso não é só eu que... Eu constatei isso através da minha vivência ali, dia a dia. Mas os especialistas dizem que o ambiente escolar é o mais favorável. Esquece, não é shopping, não é dentro da tua casa, não é numa clínica. É o ambiente escolar. Ele é o mais favorável para o tratamento de uma criança autista. Que ela tem uma convivência ampla, exatamente. Né? Uhum. Exatamente. Então, a oportunidade que tem das pessoas que estão ali, naquele meio, entender que fazem parte desse processo. Já aconteceu nos primeiros anos de atividade do meu filho, do Neto, na escola municipal, deu ser abordado pela coordenadora da escola, e ela me dizia assim: poxa, paizinho, eu recebi reclamação de alguns pais dizendo que o Neto, por conta do comportamento dele, né, está assustando outras crianças, possivelmente a gente tem que mudar ele de sala. Nossa, você não sabe como dói o coração da gente escutar um negócio daquele. A gente tem que contar até 10, respirar bem fundo, manter a calma. Eu falei, coordenadora, diretora, não faça isso. E eu espero que a senhora veja que essa é uma oportunidade única da senhora falar para os pais, próxima vez que eles vierem, fazer eles entenderem que eles fazem parte desse processo. Se é falta de conhecimento, não tem problema, a gente traz aqui conhecimento, traz a informação. Então, isso eu me deparei em alguns momentos. É um trabalho formiguinha, né? A gente ir lá conversar com o professor,
conversar com os pais, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, meu filho, onde ele tá na segunda escola da rede municipal. Todas as turmas por onde ele passou, a gente sempre fez esse trabalho, né? E hoje, graças a Deus, depois eu te convido para dar uma olhada num vídeo que eu postei no meu Instagram, tem lá. Hoje ele chega na sala, ele é recebido com abraço, na hora de ir embora, é a coisa mais linda com ele. Mais linda do mundo. Na hora que eu buscá-lo, todos os coleguinhas pegam, entregam ele para mim, trazem a bolsa. Ele é muito amado. Hoje eles entendem sabem que o meu filho é especial, sabem que o meu filho tem esse comportamento diferente, até porque ele não é verbal, ele não fala, né? E todos aceitam ele do jeito que ele é, né? Graças a Deus ele também é extremamente carinhoso, né? Então, assim, todos sabem desse problema dele, sabem que ele é especial e aceitam ele do jeito que ele é. Fazem parte, tentam ajudá-lo em todas as atividades para que ele complete junto com eles. É uma coisa linda, né? Então, assim, lógico que não é só eles, os pais também entenderam, né? Trabalham junto, né? Trabalham junto, fazem entender, né? Isso é importante, né? Então, é importante eles entenderem que fazem parte desse processo. E é legal observar que as crianças, elas realmente... Por isso que é importante a questão de não segregar, né? A questão da educação inclusiva é isso. Porque quando você traz uma criança com qualquer tipo de necessidade especial, a gente não está educando só aquela criança. São as outras. Então, a sociedade... Porque, assim, ali é o nosso futuro. Quando a gente fala sobre criança, adolescente, a gente fala sobre o nosso futuro. Daqui a pouco não vai estar nem você nem eu aqui, vai estar eles. E quem são as pessoas que ficarão para nos substituir? Quem é o futuro que a gente quer? Porque quando a gente trabalha isso nas pessoas, a gente tem que trabalhar e entender que não importa só o que eu quero. Ou importa o que eu estou fazendo para eu mudar a minha sociedade, o que eu acredito. Eu trabalho muito nisso, né? Eu digo que eu trabalho muito nisso, porque apesar de eu não ser mãe, e apesar de tudo, hoje eu trabalho numa posição que me põe nessa condição de querer aconselhar e de poder aconselhar e de acabar sendo ouvida. Às vezes o pai, a mãe, os meninos, né, as crianças, os adolescentes, eles escutam até mais por conta daquela posição de poder que eles entendem. O conselheiro pode falar. Sim. Então, eles escutam. E por isso que é importante a gente entender, quando a gente fala sobre educação inclusiva, ela não é uma inclusão só da pessoa com deficiência, mas principalmente da sociedade, né? Então, o professor ele vai saber lidar, ali a direção vai saber lidar, os pais e principalmente as crianças. Quando a gente trabalhava na escola lá, era maior cuidado com todos, com todas as crianças. Tinha uma menina que era chamada... Tinha uma menina chamada Bia, que ela era cadeirante, muito inteligente, mas ela também não falava, né? Ela não falava, mas ela era cadeirante, mas ela desenhava muito bem. E todos os outros brincavam com ela, tanto que ela jogava bola com eles, que eles empurravam. Então, a participação dela na educação física deixava ela super animada. Então, assim, é o que muda o contexto. Quando você Imagina essas crianças sendo formadas para essa realidade que se apresenta, e no futuro, essas crianças, a formação que elas estão tendo agora. E a diferença que elas vão fazer no futuro, né? Aí a gente não corre o risco de se deparar com o que você falou hoje, num comentário infeliz, que a pessoa fala que não é problema delas. A gente vai já chegar lá. A gente vai já chegar lá. A gente sabe que a prefeitura, governo, enfim... seja na esfera municipal, estadual ou federal, a gente sabe que eles tentam fazer... eu acho que poderia estar fazendo muito mais, com certeza. Até porque os números estão aí. Esses dados que eu acabei de te apresentar estão aí, são oficiais. E como é que não se planeja um plano, né? Um plano de ação, realizar realmente políticas públicas para essa galera, para esse público, né? Eles estão aí, né? Tá longe do ideal. Pelo menos alguma coisa está sendo feita. Por exemplo, na escola municipal onde meu filho estuda, lá tem um cuidador. Mas é um cuidador para 3, 4 autistas na sala de aula. Um cuidador para 3, 4 autistas na sala de aula. É humanamente possível a pessoa conseguir dar conta, né? Deveria ter um professor auxiliar. Meu filho, ano passado, deu sorte. Ele teve uma professora auxiliar que foi, acho, um dos melhores anos dele. Porque ela entende, as atividades são adaptadas para ele, ela acompanha e dessa forma ele consegue acompanhar o resto da turma. Tu viu assim a diferença no aprendizado dele? Nossa, foi o melhor ano dele. Esse ano ele já não está tendo essa professora auxiliar, só está tendo a cuidadora.
Que por mais que ela se esforce, por mais que ela dê o máximo dela, mas ela não tem a qualificação, né, que deveria ter precisa ter. Para o ensino pedagógico, para o ensino pedagógico. Não é pedagoga, né? Sim. Então ela é uma cuidadora, né? E que é difícil ainda conseguir esses cuidadores. Eu sei que o prefeito ele até reduziu aí as horas de trabalho da galera, remunerou melhor, mas tem uma galera que não vai, porque chega lá, acha que é só oportunidade de trabalho, de emprego, ganhar uma grana, mas viu que não dá para aquilo, né? Depois que escuta o primeiro grito da criança, o primeiro descontrole da criança, viu que não dá, né? Não minto, eu tava nesse barco bem aí. E o meu não era cuidador, eu era assistente. Assim, querendo ou não, eu não posso dizer que o meu trabalho como assistente era ruim, nada, era maravilhoso. Assim, porque eu trabalhava um horário, e eu só ficava ali cuidando no pátio das crianças, de olho, né? E de vez em quando dando suporte, porque de vez em quando a gente precisa dar um suporte, porque sempre falta um servidor, acontece alguma coisa. Então, mas ainda assim é difícil. Agora, lidar todos os dias, com 36, 35 meninos na sala gritando. Meu irmão, aquilo ali é amor, ou é loucura, porque não dá, não. Não, tem que gostar. Tem que gostar do que faz. Tem que gostar. E a gente se depara muito com muitas pessoas que realmente amam o que fazem. Assim como tem gente que não gosta e só tá ali por tá. Mas tem muita gente, isso eu posso dizer porque eu vi muita gente que gosta do que faz, que se dedica, que realmente quer fazer a diferença, que traz ali conhecimento, que traz, que quer mudar a gente muda o mundo aos pouquinhos, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu não vou acabar com a fome do mundo, mas eu vou mudar a sua realidade, se eu puder lhe ajudar. Nesse momento aqui, pelo menos. Então, eu acredito que os professores, muitos deles fazem isso. Fazem, assim, mudanças pontuais, mas que elas podem trazer um futuro melhor. Porque é aquilo que nós falamos. A gente hoje está trabalhando as crianças, mas a gente está trabalhando o nosso futuro. Então, quando a gente trabalha a base, trabalha um bom fundamento, uma família... Porque hoje eu tive aqui no podcast a participação dos meus amigos conselheiros, né? Claro que apenas 2, somos 15 no todo. E aí uma das coisas que nós conversamos muito, porque uma das pessoas que eu trouxe... As duas pessoas que eu trouxe, na verdade, eles trabalham na área educacional. Uma, ela é empreendedora, que eles têm ela tem uma escola, né? Assim, que um local recreativo e uma creche. E o outro, ele é professor. Ah, legal. Né? Então, assim, trazer essas pessoas para falar a respeito do direito da criança, a questão da educação familiar. Hoje a gente vive uma sociedade extremamente doente. Todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? E quando a gente fala sobre extremamente doente, é o quê? Geralmente muita alienação parental, muito conflito familiar. Os pais, às vezes, eles perdem a questão do poder de pai e poder de mãe, que é o poder pátrio. E aí eles não conseguem mais tomar de conta do filho. Sim. E aí o que sobra? Sobra o problema para a escola. Que não é um problema para a escola, porque o pessoal fala assim, mas ele não tem a ver para a escola? Vocês têm que ensinar. A escola está para educar... os ensinamentos educacionais, mas não princípios fundamentais. Os princípios vêm de casa, que é o bom dia, boa tarde, tudo bem, o respeitar o próximo. E muita gente não trabalha isso. Às vezes ele acha que deixando a criança ou adolescente na escola, pronto, já fiz minha parte. E é muito comum. E aí vem aquilo que nós falamos. Tudo que acontece dentro disso são as pessoas que acabam se formando e não tendo uma empatia mínima pelo próximo, ou respeito pelo próximo, né? E achar que ele tá alheio àquela realidade de qualquer momento. Verdade. Né? E aí é quando... Não é que Deus castiga, mas cada um... É a lei da semeadura, né? A gente colhe, né? Que planta. A lei da semeadura, que está bem escrita. Tudo que você planta, você colhe. Né? É uma pena. Porque às vezes a gente nem tá plantando, tem alguém jogando alguma semente pro rumo da gente, porque não é possível. Eu não plantei esse monte de coisa aí, não. Mas assim, voltando ao aspecto do pai e da mãe, né? Assim, vocês têm esse apoio enquanto... Porque você é um ativista. Sim, e é igual tu falou, tu faz parte de um grupo de famílias que têm crianças que têm autismo, ou qualquer membro que tenha autismo. E aí, como é que é essa questão de vocês se apoiarem, se ajudarem? Como é que é? Vocês botam pautas, vocês brigam, vocês reivindicam? Como é que é? Esse grupo, eu posso até te dizer resumidamente aqui como a gente se conheceu. Lembra uma época que as clínicas tinha um plano de saúde que não estava pagando as clínicas, né? As clínicas que ofereciam tratamento para as crianças autistas, né?
esse plano ele não tinha dentro do seu rol ali ele não oferecia esse serviço, então ele pagava terceirizava clínicas para oferecer o tratamento para as crianças autistas, né? Mas aí teve uma época que ele começou a deixar de pagar, né, essas clínicas. Aí a gente entrou em desespero, porque uma das características do tratamento, o autismo ele não tem cura, mas o que eu sempre digo, ele tem tratamento. Né? Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E uma das características do tratamento do autista é essa, a assiduidade. Ela precisa ser constante, todos os dias. É muito intenso, né? É porque eles vão muito por repetição, né? Então, assim, meu filho, por exemplo, hoje, ele tem 5, 6 horas de terapias, né? Todo santo dia. Todo santo dia. De manhã ele está na escola, à tarde ele passa a tarde, começa 1 da tarde e acaba às 7 da noite. Mas é uma terapia tipo uma brincadeira para ele? Terapias, não. Ele tem fonoaudiólogo, ele tem fisioterapeuta, ele tem TO, ele tem AT, ele tem, enfim. O que é TO? É terapia ocupacional. Né? Enfim, faz todas as terapias de tarde. E aí, imagina, para ele poder evoluir um pouco, né? E aí, do nada, a gente recebeu a ligação da clínica, olha, seu filho vai, infelizmente, amanhã não vai ser atendido, porque o plano de saúde não está pagando a clínica, né? A gente entrou em desespero, porque a regressão é muito rápida. A criança, tipo, um dia sem terapia é como se ela estivesse regredindo ali uma semana. Uma semana é um mês. Um mês é como se fosse um ano perdido. É muito rápido a regressão. Né? E demora essa evolução. Né? E a gente se desesperou. Foi lá para frente da parte administrativa desse plano de saúde. Eu e mais uma porrada de pais, né? Centenas de pais, fomos lá para frente, com plaquinha. Não sei se tu acompanhou nessa época. Eu vi. A gente lá na frente reivindicando, por favor, pague as clínicas. E foi ali que a gente conheceu esse grupo. Né? Fizemos a diferença, porque dali teve muitos políticos que compraram a briga, né? Foram lá. A gente, através dos PROCONs, tanto mais o municipal, a gente teve acesso ao Ministério Público, eles chamaram o plano de saúde, eles fizeram um ataque, um termo de ajustamento de conduta, e aí começou a cumprir e tal. Enfim, a gente viu que fez a diferença, aquela história, né? A união faz a força. Sim. Pô, pessoal, mas a gente sabe que a realidade né, tá bem diferente. Né? E aí vamos nos unir, né? A gente acabou criando um grupo de WhatsApp, disso acabou virando uma associação, que é a UPA, que é a União de Pais e Pessoas Autistas, né? E tem um grupo, que são quase 1000 famílias lá, né? E lá, a gente, onde eu chego agora, são demandas diárias, né? Se fez difícil para mim, que tive a oportunidade de fazer o diagnóstico e o tratamento de forma particular, imagina por uma mãe que não tem nada. Sim. Que não tem nada. E os especialistas dizem que o tratamento ele deve começar até antes dos 3 anos. E é essencial de que esse diagnóstico seja precoce, mais rápido, né? Quanto antes possível. E eu, de forma particular, levei uns 3 meses para fechar, de 3 a 6 meses para fechar. A média pelo sistema público, imagina lá, o teu filho vai fazer... Você tem baixa renda. Você começa a ver que o seu filho possivelmente seja autista. Aí você vai procurar o sistema público. Você vai levar, a média, são 3 anos para fechar um laudo. Para fechar um laudo. São 3 anos, de 2 a 3 anos. Como é que essa criança vai ser atendida? E aí, né? pois de 5 a 6 anos é quando ela vai começar a ser atendida. Já se perdeu 3 anos. E quando é atendida, acontece o que você falou. Lembra que meu filho é todos os dias? Consegue-se uma vez na semana, uma sessão de terapia, que dura 40 minutos. Uma vez por semana, 40 minutos e só. Vai adiantar alguma coisa? Praticamente nada. Então é a realidade que, infelizmente, por isso que eu te digo, os números estão aí. Eu acho que falta mais um pouco de comprometimento realmente, sabe, do sistema público. Né? Lógico que tem a responsabilidade dos pais também nisso. Não é achar que é o sistema público que tem que, né, na escola que tem que tomar conta. Não é nesses atendimentos que tem. O governo oferece, a prefeitura oferece, o sistema legislativo também, a Assembleia também oferece. E, assim, não são eles estão para ajudar, mas os pais
são fundamentais nesse processo. E aí acontece isso que você trouxe. Te dou muita razão, porque dessas demandas que a gente recebe, muitas envolvem essa questão da não aceitação. É o principal, um dos principais problemas. Inclusive, isso é muito motivo, tu deve saber disso, de separação. Sim. Né? O pai não aceita, deixa a mãe lá sozinha, e você sabe que criar um filho não é fácil, um filho especial muito, é muito mais difícil, né? E sozinha, então, aí você imagina. Né? E ainda Tem mais quando começa os muita conflitos, mãe né? solteira tentando, né? E aí vai buscar forças da onde? Aí a gente tem esse grupo. A gente tenta se ajudar. Lá as perguntas são as mais aleatórias possíveis. Vocês trocam experiências, no caso, né? Experiência, olha, meu filho. Porque são todos os tipos de problemas que a criança pode apresentar, né? Por exemplo, seletividade alimentar. Teve uma época que meu filho só comia coisa amarela, né? Mas é por época ou por conta do tratamento? Não, isso é uma das características do autismo, dessa seletividade alimentar que pode acontecer até na fase adulta, né? Do se nada. não tiver tratamento, tem seletividade. E aí teve uma época que meu filho só comia comida amarela, né? E uma mãe no grupo também estava com problema de seletividade alimentar, né? O filho dela só comia pipoca, não comia outra coisa que não fosse pipoca. Ai, meu Deus. Imagina, já há anos dando pipoca pro menino. Né? Então, assim, a gente se ajuda, porque eu procurei um nutricionista, indiquei um nutricionista, tenta se ajudar, entendeu? E hoje a criança já, né, consegue comer outras coisas. Então, são mini experiências lá que a gente troca, quando é na questão da saúde, educação, social, o que tem de opção para se fazer na cidade, olha, está tendo uma atividade ali que o cara é sensível à nossa causa, adaptou lá, vai ter um cinema adaptado, dá para ir. Então, assim, a gente está sempre trocando figurinha, porque isso é importante. Sim. Né? Essa troca. Concordo também contigo que, quando você falou sobre a questão tem profissionais que são comprometidos com isso. Né? Meu filho tem 7 anos, ele está na rede municipal. A gente está tendo a oportunidade de desenvolver um projeto através do Instituto RR+, com uma emenda parlamentar do deputado estadual, um dos pouquíssimos que estão ajudando a causa autista, que é o deputado estadual Marcinho Belota. Ele colocou uma emenda e, através desse instituto, a gente está oferecendo para a rede estadual de ensino um curso de qualificação. Né? Trouxemos uma profissional que, se eu for falar do currículo dela aqui, a gente vai levar. Ela é muito boa, é a Denise Teperini, né? A doutora Denise Teperini, ela é de Manaus, inclusive, ela está vindo para cá. Esse curso são 6 módulos, chegamos na metade do curso, graças a Deus, ele acaba agora em dezembro. Né? Ele está sendo oferecido para a rede estadual de ensino, onde está sendo formado inicialmente 120 professores. Legal. Justamente das salas multifuncionais, que são os que estão direto ali no chão da fábrica com os alunos especiais. Eles estão adorando o curso. Porque essa profissional, ela está trazendo algo diferente, a vivência dela. Sim. A vivência. Porque eu acho que o pessoal já está cheio de teoria. Está cheio de teoria. Porque o autismo acabou virando um mercado que cresceu muito. Na minha época mesmo, quando meu filho foi diagnosticado, existiam 1, 2, 3 clínicas em Roraima. 4, bota lá 4. Isso há 5 anos atrás. Vê hoje, são mais de 20. É um mercado que não para de crescer. Né? E ainda é difícil achar vaga. Exatamente. Que não para de crescer. Agora está tendo muita coisa errada, porque tem gente já oferecendo curso, aqueles cursos que tu vê na internet, faça um curso ABA agora por R$ 29,90. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Né? E ela está trazendo a vivência dela, né? Como profissional há mais de 30 anos nessa área atuando, né? E está fazendo a diferença no curso. Ele acaba agora em dezembro, inclusive te faço o convite. Ele conclui no dia 13 e 14 de dezembro, né? Vai ser um evento final. Eu te convido até para ir lá, para você ver. Eu quero ir, muito. Tenho certeza que você vai gostar, ver o relato dos próprios professores. E lá eu constato que existem pessoas que são apaixonadas por isso que fazem. Porque para trabalhar com criança especial tem que gostar. Né? Uma coisa é você estar no ambiente de trabalho onde te colocaram lá.
A outra coisa é quando você escolheu estar lá, que são o caso dessas professoras. Sim. Né? São experiências, e elas já acompanham uma outra faixa etária. Né? Estadual são jovenzinhos, né? Adolescentes, jovens. Né? Já é uma fase mais complicada. Se a gente acha que é criança... Não, no adolescente é muito pior. Porque ele tá ali com a questão hormonal, toda a flor da pele, uma mudança, né? Descobrindo a sexualidade, descobrindo... Imagina lidar com isso. Eu costumo falar toda vez eu costumo falar assim pros adolescentes, falei, eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Ou então falo pro pai ou pra mãe, que geralmente já não tá sabendo lidar com o filho. Falo, a senhora sabe, ó, todo menino que tá nessa idade... Ele quer uma visibilidade, ele quer isso, né? Ele é um adolescente. Então, assim, o corpo tá mudando. Ele tá agoniado. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, da adolescência, imagina uma criança especial, um adolescente especial na adolescência. Então, assim, é muito, muito mais difícil lidar com eles, né? Realmente precisa de um trabalho mais específico, até porque ele já é uma pessoa maior, mesmo ele com a condição especial, ele já tem uma convicção própria, ele já tem as próprias vontades, e aí tudo é muito difícil. Eu digo isso porque é difícil até se comunicar com uma criança ou com um adolescente. Eu tive uma conversa com um adolescente que ele foi diagnosticado com superdotação e com autismo. E ele tem uma dificuldade muito grande na fala. A mãe, mesmo sendo na área de saúde, não consegue aceitar o filho, né? E aí a gente tem esse impasse do pai, que quer dizer que o filho tem, e aí a mãe diz que ele tem, mas só a questão dele não tem transtorno do espectro autista, ele só tem a questão da condição de ser especial, ser superdotado, e aí começa. E aí eu fui conversar com o menino, né? E aí, como que tu conversa com um adolescente desse? É muito difícil, porque a gente não tem esse tipo de treinamento, entendeu? Então, a gente não tem esse tipo de conversa, ou assim, tipo, ó, quando você tiver com uma pessoa que tem uma condição especial, assim, 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 você tem que tratar dessa forma, conversar dessa forma. Não tem. Então, foi muito difícil pra mim. Tanto que tudo que eu falava com ele... Eu não consegui conversar com ele. Eu conversei com a irmã dele. Tá. Com ele foi muito pontual comigo. Tudo que eu perguntei, ele respondeu. Mas, literalmente, assim, ó... Como que você se sente sobre isso? Bem. E o que você acha? Nada demais. Te afeta em alguma coisa? Não. Aí eu rodei. E tentei. E não consegui. Não consegui conversar com ele de jeito nenhum. Porque assim, ele não conseguia desenvolver uma conversa. Entende? Assim, ó, eu tô conversando contigo, eu conto um monte de coisas. Ele não. Era pontual. Então, se eu perguntasse se era A, ele dizia, Então, tu gosta? Não. Tu fez isso? Não. Mas e aí, do que tu gosta? Eu gosto de estudar. Eu passei uns 30 minutos tentando. Eu falei, não vai dar. Porque chega um momento que tu percebe assim, não dá, não evolui. Não anda, né? Aí eu falei, não, então tá bom, já que tá tudo bem, então tá bom. E aí, ele foi. Aí já a irmã dele já falou um monte de coisa. Ela passou 2 horas conversando comigo. Totalmente diferente, porque ela conseguiu, né, se expressar melhor. E aí, tipo, essa é a dificuldade. Então, ali eu falei, ele realmente tem alguma coisa. Ele não... E ele não olhava pra mim, né? Ele ficava aqui o tempo todo. Sim, E ele olhava aqui, tipo assim, ai, sabe o que eu tô fazendo aqui? Mas nem é. Nem é. Mas a gente que fica olhando, parecia que ele fica olhando assim. Aí ele me respondia, mas ele não olhava pra mim. Aí ele me respondia e não olhava pra mim. Aí eu falei, então já que tá assim, então tá tudo bem. Então, tá, tchau. Gente, tem que ter. Então essa é uma dificuldade que, eu, enquanto no conselho, né, que eu tava tendo que ouvir ele, tive uma dificuldade de conversar com ele. Agora imagina na sala de aula, imagina ele no sistema público ou qualquer outro lugar. Então essas são as dificuldades que a gente vê para enfrentar. E eu entendo que a família, como frente de apoio maior, né, e é quem vai estar diretamente ligado com ele, é uma das pessoas que vai mais também sofrer com o preconceito, porque é aquilo que nós conversamos mais cedo. Toda vez que toca num filho teu, numa coisa que vai afetar ele, te afeta diretamente, como se tu tivesse levado um soco, não é? Te afeta. E além de, às vezes, não ter nenhum preparo. Já tá ali, os sentimentos estão à flor da pele, por estar com uma criança especial dentro de casa, é muito difícil estar lidando com isso. E aí, qualquer coisa que você veja, sinta, seja um olhar, seja qualquer coisa, nossa, aquilo ali multiplica. Vem
vem à flor da pele. Então, por isso que um dos Te projetos... suga, na verdade, suga. né? E às vezes tu tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E pensando nisso, um dos projetos que a gente quer desenvolver ano que vem é justamente esse, através também de mais um projeto com a ajuda do deputado estadual Massinho. O nome do projeto vai ser Cuidar de Quem Cuida, justamente para poder dar esse equilíbrio emocional para as pessoas que acompanham os autistas. Nós tivemos um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, que era cuidando do pessoal da saúde com relação à saúde. Foi um projeto no município, na Secretaria Municipal de Saúde, que a gente não conseguiu finalizar 100%, mas por conta de uma série de situações. Mas a ideia era essa, né? Cuidar do profissional de saúde que está à frente dali daquela situação. E a gente pensa que eles não precisam, bobear são os que mais precisam. Isso é verdade. Então são projetos que a gente está... Esse, o da rede municipal estadual, é Aprender para Ensinar, né? Aí tem esse Cuidar de Quem Cuida. A gente também tem um projeto que a gente quer colocar aqui através de jiu-jitsu. Eu quero trazer aquela minha experiência, minha vivência lá no Canadá, dando aula para as crianças. Vai ser através do jiu-jitsu. A gente também vai oferecer tudo através do deputado Massinho, que ele é um cara sensacional. É um cara que... Ele tem um sobrinho que é autista, né? Então, assim, ele é um dos poucos realmente estaduais ali que ajuda. Né? Porque eu acho que tem que ter mais o comprometimento dessa galera. Né? Só para você ter uma ideia, falar resumidamente aqui. Nesse ano, eu recebi o convite de um deputado estadual para ir lá na Assembleia. Né? E aí, chegando lá, ele, achei legal, bacana, mais um interessado em ajudar, né? Sim. E aí, me conta quais são as demandas de vocês. Aí, falei do nosso grupo lá, falei das demandas, né? E aí, no final da conversa boa, né? Ele, então, eu estou tomando nota de tudo porque eu quero ajudar de alguma forma, né? Até porque eu também tenho um filho autista. Aí eu olhei assim, como assim? Eu tenho um filho autista. Quando seu filho tem? 7 anos. Pois eu também passo pelas dificuldades, mas graças a Deus eu tenho um plano, não sei o que e tal. Aí eu, tá. Aí eu saí de lá, assim, pensando, o cara já tá no 2º ano de mandato dele. Tá acabando aqui o 2º ano. Já vai pro 3º. O cara agora... Ele tem dentro de casa um filho autista. Agora que ele está procurando uma associação para tentar entender, se eu fosse um deputado, fosse um político e tivesse uma situação dentro da minha casa, eu acho que eu estaria pensando 24 horas numa forma de tentar ajudar. E aí eu vi que foi uma forma de querer se promover, mesmo que isso é um dos problemas que está acontecendo, como o autismo está meio que na moda, está em alta, tem muita gente querendo se aproveitar disso, né? E aí ele até no final lá me mostrou uns projetos que não tinha nada a ver com o que a gente estava discutindo. A gente estava falando sobre o autismo, aí ele me mostrou uns projetos sobre outro projeto que ele ia desenvolver, me mostrou uma planta e tal, e aí fizeram uma foto. Aí no outro dia o filho da mãe postou no Instagram dele, recebi em meu gabinete os representantes da causa autista, estamos discutindo projetos que iremos... Aí a foto ele mostrou essa, que ele estava mostrando uma parada dele que não tinha nada a ver com o que a gente estava. Aí eu digo, eu fiquei com a raiva desse deputado, meu irmão. Eu fiquei com uma raiva. Eu até olho, para essa câmera que eu posso olhar, eu digo, deputado, não faça isso, isso é feio. Não faça mais isso não. Viu? Não use a causa autista para se promover, não. Aproveite para ajudar realmente, mas vindo do coração, porque o senhor sabe, como o senhor mesmo disse, tem dentro de casa o problema, né? Então o senhor conhece tão bem como ninguém. Então ajude a nossa causa, mas não querendo algo em troca, né? E eu saí de lá revoltado. Aí dali eu me blindei, sabe, com relação a isso. Eu realmente procurei me aproximar de pessoas realmente que fazem, porque querem fazer diferença, porque entendem que a gente precisa. Porque a necessidade é demais, a necessidade é muito grande. Para todos. É o que a gente estava falando, né? Com relação à família. Eu lembro de um dia eu fui chamada para uma situação de... Eu estava no plantão e eu fui chamada para atender uma adolescente que estava em surto na rua. E aí a gente foi chamado porque ninguém sabia de quem ela, de onde ela era, quem era ela. Então, assim, já é uma terceira que acontece comigo. Por incrível que pareça, comigo acontecem essas coisas. Então, nessa situação específica, eu cheguei lá no projeto, fui lá na Caritas até, que foi uma moça que se jogou na rua para tentar conter ela, porque ela estava se debatendo no meio do asfalto. Aí, fui lá. Quando eu vi a mãe, eu percebi que a mãe tava
estava pedindo socorro, ela não sabia o que fazer mais com a filha. Porque, assim, ela estava tão saturada e fadigada da situação que a filha dela tava 16 anos e era muito intenso. Mas quantos anos ela tinha? A menina tinha 16 anos. Só que o problema era o seguinte, elas eram migrantes, e aí quando vieram de lá, eles vieram sem um laudo fechado. Só apenas uma indicação. Possivelmente ela tem. E ela não conseguiu fechar esse diagnóstico. E aí o que eu fiz? A gente fez um encaminhamento da adolescente para fazer o atendimento psicossocial, o atendimento psicológico, o psiquiátrico, para tentar identificar se havia realmente algum problema por conta da situação dela, mas visivelmente dava. Mas eu principalmente pedi o apoio para a mãe. Por quê? Porque eu vi que, na verdade, a mãe não estava sabendo lidar com a situação da filha. E ela estava doente, literalmente. Ela já estava com ansiedade e depressão, porque ela não conseguia lidar com a filha. E aquilo daquele momento, né, eu notei assim, caramba, deve ser muito difícil ter uma criança especial em casa que você não consegue lidar. E a menina não tinha um laudo fechado, não estudava, não falava. E aí, como eles tiveram que migrar, ela não conseguia se adaptar aqui. Ela vivia fugindo, se perdia. E, tipo, pra eles estava uma situação muito difícil. Sim. Hoje, né, eles fazem um acompanhamento, principalmente a mãe. Porque a mãe já estava com depressão. Aí a mãe faz o acompanhamento, a filha está fazendo um acompanhamento psicológico. Mas, assim, claro, ela está com 16 anos, está num processo de realmente definir qual é o laudo dela. Ainda não está fechado. Isso eu tenho 5 meses acompanhando. É recente, né? É recente. Vou fazer 1 ano ainda de trabalho. Eu entrei em janeiro. Mas trabalho intenso que você está fazendo, então, né? Porque acontece muita coisa mesmo. Por incrível que pareça, acontece muita coisa. Eu já contei um bocado aqui, né? Mas, sim, a gente tenta trabalhar sempre pra ter o melhor. Né? Eu acredito muito que tudo que você faz, você tem que fazer 100%. Claro que a gente não vai mudar o mundo. Eu costumo dizer, não vamos mudar o mundo, mas se isso aqui chegou pra mim, isso aqui que eu vou resolver. É o que eu posso fazer. Você não tá lá por acaso. Né? Claro, a gente vai dar entrega. Aí você falou sobre a associação. Essa associação que você faz parte, ela tem mais algum projeto, algum desenvolvimento, algum pedido, algum apoio, alguma coisa? Bem, hoje eu estou ligado a uma outra... A gente tem esse instituto, o RR+, que está nos apoiando, mas hoje eu sou filiado à associação Almor. Né? A Almor também ela desenvolve alguns projetos da causa animal, mas ela já está também desenvolvendo projetos da causa autista. Né? Eu dou apoio à associação, à UPA, saí, me desliguei dela, né? Até porque eu me candidatei nesse pleito para vereador, né? Não consegui a frente porque no meio da campanha, na segunda semana de campanha, foi quando a gente fechou o laudo da minha filha mais nova, né? Da Cecília Maria, de 5 aninhos. E aí a minha mulher meio que deu uma surtada em casa, falou, não. Já temos um, que dá 2 não. Aí eu tive que puxar o freio de mão na campanha, formei o partido que não ia conseguir mais levar à frente, né? E aí para poder me dedicar à família, dedicar a ela, eu falei para minha esposa, falei, não, olha, vai para um lado com a Cecília, que eu continuo com o neto do outro lado. Né? E assim a gente está hoje. A nossa rotina, graças a Deus, eu trabalho em locais que são flexíveis nesse sentido, de entenderem. Né? Eu falo para os meus chefes lá que eu preciso estar sempre me ausentando e tal. E aí hoje é uma rotina muito puxada, dividido com a minha esposa. Né? Então, assim, não é fácil. Mas dentro do que você falou, tudo que você falou, é importante a gente entender que essa conscientização ela tem que vir de todos, em todas as esferas. Né? A gente está falando aqui dentro de casa, das pessoas na rua, né? Volto a dizer, a gente precisa ter um comprometimento maior dos nossos políticos. Né? A gente precisa fazer políticas públicas voltadas para esse público, porque é uma realidade que está aí, que a gente está vivendo no dia a dia e pouca coisa está sendo feita. Mas é importante uma situação, Carlos. Nós, enquanto sociedade, nós somos o braço forte da lei, vamos dizer assim, né? O braço forte do poder de tudo.
Então, quando a gente busca a mudança, é legal que você tem um grupo muito fechado, grande, coeso, para tratar e trabalhar. Vamos dizer assim, eu quero propor uma emenda, eu quero propor um projeto, eu quero propor. Isso. Aqui, e realmente, assim, Exatamente. porque é isso que vocês estão fazendo. Através da emenda parlamentar, olha, vamos lá, vamos no legislativo, vamos no executivo, vamos trabalhar essa frente. Gente, aqui, ó, eu sou um pai, eu tô à frente disso e eu acredito. Porque, assim, às vezes, e muitas das vezes, a gente se torna alheio à situação porque a gente fica muito imerso nos problemas, porque são muitos, né? E aí a gente acaba esquecendo que a gente também tem aquela força de poder fazer. Então, quando você fala assim, eu concordo com você 100%, não estou discordando, eu concordo. O poder público, ele tem que trabalhar à frente disso, né? Mas assim, como você disse, é algo novo, a gente está mudando, a criação de política pública é difícil, a gente precisa ter pessoas que se posicionem. E aí nós, enquanto sociedade, podemos nos posicionar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Quando a gente comunica, quando a gente informa, quando a gente trabalha, quando a gente está divulgando, a gente está trabalhando, a gente está conscientizando. Então, quando a gente trabalha política pública, eu posso fazer uma política pública e propor para o executivo, propor para o legislativo. É importante a gente também trabalhar essa esfera, porque às vezes as pessoas elas não têm a ideia de que nós também somos. Porque quando a gente coloca um deputado ou vereador, eles são pessoas que vão legislar a respeito de várias situações. Mas nós somos propositores. A gente pode ir na Câmara Municipal, a gente pode ir na Assembleia Legislativa e propor. Concordo. Eu vou propor aqui um projeto de lei, eu quero colocar na Câmara, eu quero divulgar, eu quero que vocês votem. Olhem aqui para mim, olhem para minha causa. Né? E isso é importante que nós, enquanto sociedade, digo, você, eu e todo mundo, entenda. Mas você concorda que precisa ter pessoas lá que sejam comprometidas com isso? Claro, com certeza. E aí entra a nossa questão de, quando a gente fala sobre pessoas comprometidas, nós falamos sobre a nossa responsabilidade política. Esse ponto você chegou. Porque aí cabe a quem? A nós. Exatamente. Quem é que vota? Quem que coloca as pessoas no poder? Somos nós. Então a gente tem que tratar. Quando a gente fala, o pessoal não gosta de falar de política, não podemos falar de política. Não é essa questão. Eu falo de política porque eu acredito que nós vivemos política a todo momento. Nós estamos conversando, nós estamos fazendo política. Então, política é a vivência, política é a nossa sociedade. Então, assim, claro, é extremamente importante quando você for buscar um direito, você também tem aquelas pessoas. A gente tem o voto direto e indireto. O voto direto é aquele que nós vamos na urna e escolhemos o nosso político. O voto indireto são os políticos que decidem sobre nós. Por quê? Nós escolhemos eles para votar e para criar leis, para criar projetos, para criar programas em cima do que nós acreditamos. Então, a gente tem que buscar pessoas que tenham um foco parecido com o nosso, com crenças, com princípios e informações que nós temos. Porque se eu colocar qualquer pessoa, só porque o cara me pagou, porque, não, vou votar nele. É o que está mais acontecendo. É o que mais acontece, mas porque a gente... Tem política que é político por ser político. Não defende nada, não tem causa alguma. Então, a gente tem que trabalhar isso nas pessoas. A gente começa, lembra o trabalho de formiguinha? Sim. Igual você fez na escola. A gente trabalha isso, formiguinha, o dia a dia. A gente tem que trabalhar isso nas pessoas. E é isso que faz a diferença. Claro. É isso que faz a diferença. Mas o papo tá bom. Mas se a gente deixar... Lembra que eu falei? Se tu duvidar, vai umas 3 horas. Mas o nosso produtor, câmera e 1001 utilidades ali, ele já bateu a perna, ele já riscou papel, ele tava botando a plaquinha assim, ó. Até pensei que ele era torcedor do Botafogo. Tu viu, né? Eu tava ali, ele bateu na perna, oxi. É porque a mulher dele tá em casa, com o neném novo. O Bruno aqui, o nosso produtor, ele tá... Já vai acabar, Bruno. Já? Né? Dá tempo só de eu falar aqui do congresso que há... Com certeza. Esse congresso vai estar acontecendo... Esse é um congresso que está sendo promovido pela UPA, que é a União de Pais e Pessoas Autistas. Você me perguntou, eu acabei não dizendo. Ele desenvolve projetos, sim. Desenvolve um projeto chamado Ajuda Mútua, que é em parceria com o Instituto Federal, que é mais ou menos isso. As famílias vão... deixam as crianças numa sala com os terapeutas e os pais vão para uma outra roda de ajuda psicológica, muito legal, né? Esse é um dos projetos. Tem um projeto também chamado Te Agita, que é atividades esportivas para as pessoas autistas. Vocês têm Instagram? Tem essas coisas? Dá pra gente marcar vocês? Eles têm. O pessoal quiser pegar mais informações, é só ir lá, UPPARR, né? @UPA.
E a UPA vai estar promovendo o segundo congresso. O primeiro que ela está organizando sozinha, ano passado foi em parceria, mas esse ano é sozinho. É um congresso que vai estar acontecendo do dia 29 a 1º de dezembro. Ela está trazendo aí pessoas de renome. Inclusive está trazendo o doutor Lucelmo Lacerda, que é o principal profissional da área, hoje em dia, do tratamento ABA. Né? Então, o tratamento ABA é utilizado, né, para as crianças autistas. Em outra oportunidade eu te explico melhor sobre isso. O que é? É um método de tratamento, né? E é o mais conhecido, está sendo os mais eficazes, digamos assim. Né? Existem muitos outros, né, mas esse está sendo um dos mais eficazes. E ele é o número 1 no Brasil. Vai ser o palestrante principal desse congresso, né? Legal. E outros também. Então, assim, de 29 a dia 1º de dezembro, quem tiver interesse, seja profissional da área, que eu acho que a informação, qualificação, né, é importante. Seja curioso. Para pais, familiares, né? Para todo público, né? Entrem lá no Instagram da UPA, tá, pessoal? Entrem lá no Instagram da UPA, lá tem um link para inscrição. Você clica, se informa, tem a grade de programação. Tem um custo, que é uma forma até de arrecadar recursos para a associação, né? Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Olha aí, pessoal. Todos vocês estão convidados. Vamos lá, vamos aprender, vamos buscar, vamos ser massificadores de informação, né? Vamos mudar o mundo. Devagarzinho a gente muda. Eu acredito. Você pode dar suas considerações finais pra gente, Carlos, por favor? Ali olhando para aquela câmera ali, falando diretamente para o público, apontando o dedo na cara da sociedade. Primeiro eu queria, olhando para você, te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Uma de muitas, você vai voltar outras vezes. Muito obrigado mesmo. É importante a gente ter esse espaço para estar falando um pouco sobre o que a gente passa, o que a gente enfrenta no dia a dia. E o recado que eu tenho a dizer para a população entendam que a realidade que está se apresentando hoje no mundo é essa. Né? Daqui a pouco, como a gente falou, a gente vai estar andando com pessoas especiais, seja em qualquer esfera, né? A familiar, a social, a profissional, a educacional. Então é importante vocês entenderem que vocês fazem parte também desse processo. Aí é onde a gente entra a questão da inclusão. A inclusão, a gente só quer isso. A gente só quer que os nossos filhos, né, sejam aceitos na sociedade como todos os outros. Né, e que vocês fazem parte desse processo. Então, consciência, porque com essa consciência será feita essa diferença grande na vida da comunidade autista. Isso. Então, esse foi o Conversa Aberta com o Carlos Filho, né? Aqui nós falamos muito sobre o transtorno do espectro autista, principalmente sobre a família, sobre a nossa sociedade. Então, venham conferir toda a nossa conversa.